O momento de dormir é um dos mais importantes do nosso dia. O sono é uma preparação do organismo para o dia seguinte. No período do sono, há uma intensa atividade fisiológica e funcional, com a produção de hormônios e outras substâncias necessárias ao bom desempenho das atividades diárias. Se você já ficou um longo período sem dormir, deve saber os efeitos que a privação de sono causa. Existem histórias de um experimento russo de privação do sono, no qual resultados horríveis aconteceram. Existe um outro experimento documentado, no qual um homem ficou 11 dias sem dormir. Quer saber mais sobre essa história? Então fique comigo após a vinheta para conhecer a história de Randy Gardner, o homem que ficou 264 horas sem dormir. Mas antes, não durma no ponto e se inscreva no canal. Deixe seu like também, que me ajuda demais a produzir conteúdo. Em 2012, saiu a notícia de que um homem supostamente teria morrido depois de ter ficado 11 dias acordado para assistir a partidas de futebol. O caso aconteceu na China, porém as partidas de futebol que ele estava assistindo eram da Europa. O homem era relativamente saudável, mas, obviamente, até as pessoas mais saudáveis precisam de períodos de sono para a manutenção e recuperação de seus organismos. Além de se privar do sono por um longo período, o homem ainda teria bebido e fumado, o que enfraqueceu ainda mais seu sistema imunológico. Ele ficou acordado durante todo esse tempo por conta das diferenças de fuso horário, que levavam as partidas a serem transmitidas quando já era 3 horas da manhã na China. Após todo esse estresse para o corpo, ele não resistiu e foi encontrado morto em seu apartamento. Mas será mesmo que é possível ficar todo esse tempo sem dormir? Bom, como dito anteriormente, Randy Gardner é a prova de que é possível sim. Porém, não quer dizer que não haja consequências. Na verdade, elas são bem sérias e perigosas. Décadas atrás, quando o sono era estudado excessivamente pela ciência, os cientistas ficavam intrigados com a privação do sono e suas consequências. Durante janeiro de 1964, os estudantes americanos Randy Gardner e Bruce McAllister decidiram realizar um experimento envolvendo o sono. Essa aventura colocaria seus nomes no aclamado Guinness Book, o livro dos recordes. Eles tinham o objetivo de superar a marca de um DJ do Havaí, que havia passado 260 horas sem dormir, o equivalente a pouco menos do que 11 dias completos. Entretanto, havia um problema. Qual dos dois seria a cobaia? Eles decidiram na sorte com uma moeda. Randy acabou escolhido como a feliz cobaia desse experimento, enquanto seu amigo Bruce ficou responsável pela assistência. Ele deveria providenciar comida, água e tudo o que fosse necessário. A única preocupação de Randy deveria ser não fechar os olhos e não pegar no sono o máximo de tempo possível. Mas, além de quebrar o recorde, os dois amigos queriam saber quais os efeitos que uma pessoa experimentaria ao ficar tantos dias com privação do seu sono, e como isso afetaria suas atividades paranormais. Atividade paranormal era um assunto que estava em alta nos anos 60, e talvez eles quisessem entrar nessa onda e ficarem famosos. Porém, eles acabaram percebendo que não conseguiriam realmente medir os efeitos nas supostas atividades paranormais. Então, resolveram se ater aos efeitos da privação no sono, nas habilidades cognitivas, nas habilidades para jogar basquete ou qualquer coisa que viesse na cabeça deles. Os dois eram realmente muito criativos. Eles queriam fazer parte de um experimento relacionado ao sono, embora tivesse um método meio desajeitado para realizar esse feito. No início do experimento, realizado na casa dos pais de Bruce, em San Diego, nos Estados Unidos, o jovem ficou acordado durante a noite para monitorar Randy. Mas, após a terceira noite, precisou descansar. Então, Joe Marciano, outro amigo, se juntou ao grupo e assumiu a função. Para alívio dos jovens, William Dement
que hoje é professor emérito na Universidade de Stanford, na Califórnia, mas na época começava a se aventurar no campo da ciência do sono, se juntou ao grupo. Ele leu sobre a notícia dos adolescentes que queriam bater esse recorde em um jornal local e os procurou. William conta que foi muito bem recebido por Randy e seus amigos, quer dizer, equipe. Eles ficaram aliviados por ter a supervisão do professor no grupo. Porém, estavam preocupados com aquilo, tinham medo de que pudesse causar danos à saúde. Acontece que ainda não havia sido realizado tal experimento em humanos, e ainda não havia sido respondido se alguém poderia morrer se passasse muito tempo sem dormir. O único experimento para testar essa hipótese havia sido feito com gatos. Após 15 dias sem dormir, os animais morreram. A questão é que, nesse caso, eles foram mantidos acordados com produtos químicos. Logo, não se sabe a real causa da morte. O experimento se tornou uma sensação nacional nos Estados Unidos, sendo que por um período foi a história mais falada na imprensa norte-americana. Ficou atrás apenas do assassinato do presidente Kennedy e da viagem histórica dos Beatles aos Estados Unidos. Então Randy, cercado por uma equipe de cientistas altamente qualificada, recrutada por William Dement, deram início ao experimento. Os cientistas queriam realizar testes cognitivos em Randy. Segundo os amigos, a noite era o momento mais crítico, porque não havia coisas para fazer. Durante o dia, eles jogavam basquete e se mantinham ativos. As mudanças percebidas em Randy ao longo do estudo foram alterações no paladar, olfato, ouvido e humor. Isso nos dá uma boa dimensão de como o sono é importante, pois depois de apenas 2 dias sem dormir, Randy lutava para manter seus olhos focados. Também começou a apresentar sinais de ataxia, que são sintomas que afetam a coordenação de alguns movimentos. Com poucos dias sem dormir, ele já apresentava dificuldades para falar determinadas palavras e de identificar objetos através do tato. A partir do 3º dia, a equipe de cientistas que auxiliaram no experimento relatou que Randy começou a ficar mal-humorado e descoordenado. Porém, um efeito curioso dessa privação foi que, apesar de notarem problemas nas habilidades cognitivas, perceberam que a habilidade de Randy em jogar basquete estranhamente melhorou. O motivo ninguém sabe responder. Com o passar dos dias, além de alucinações, Randy começou a ter problemas de concentração. Sua memória de curto prazo também foi atingida, além de ter ficado paranoico e extremamente irritado. Um dos registros feitos pelos cientistas descreve Randy como tendo uma aparência apática e inexpressiva, além de fala arrastada e sem entonação. Sua capacidade de atenção era péssima e suas habilidades mentais caíram drasticamente. Um dos testes rotineiros a que Randy era submetido consistia em uma conta matemática. Partindo do número 100, ele deveria ir subtraindo o número 7 até o máximo que conseguisse. Em um determinado dia, ele conseguiu chegar até o número 65 e parou. Quando um dos cientistas perguntou a ele o motivo, Randy respondeu que sequer sabia por que ele estava realizando aquela conta. Após todos esses dias, os efeitos da privação do sono estavam bastante claros para todos na equipe. Foi por pouco, mas Randy conseguiu superar a marca do DJ que detinha a marca anterior e ficou 264 horas sem dormir, mais precisamente, o equivalente a 11 dias e 25 minutos seguidos, sem pegar no sono. Após atingir o recorde, ele passou 14 horas seguidas dormindo. Com o decorrer dos dias, seus padrões de sono voltaram ao normal. No entanto, depois de um tempo, ele passou a sofrer de insônia. Na verdade, no início eram feitos acompanhamentos médicos e científicos semanais para saber como andava o padrão de sono e a saúde de Randy.
Até o momento, tudo indicava que aos poucos ele se encaminhava para a normalidade. Porém, em longo prazo, as coisas começaram a ficar mais complicadas e ele passou a sofrer cada vez mais com insônia todas as noites. Isso já em meados dos anos 2000. Randy acredita que isso se deve a esse experimento que fez quando era mais jovem, porém, não existem provas concretas disso. Na época, um hospital do Arizona enviou um computador que detectou que partes do cérebro de Randy haviam sido sequestradas. Em outras palavras, isso significa que partes do cérebro dele descansavam e eram repostas enquanto ele estava acordado. A conquista de Randy foi registrada no Guinness Book e o mundo aprendeu muitas coisas com seu feito. Entretanto, o Guinness Book decidiu não registrar mais as marcas das pessoas que tentassem quebrar esse recorde, pois acreditam que é algo que coloca a vida das pessoas seriamente em risco. Jim Thomas alega ter ficado 266 horas e meia acordado, apenas 2 semanas após Randy ter realizado seu feito. Já em 2007, um britânico alega ter ultrapassado esse número, ficando acordado por 11 dias e 11 noites consecutivas. Tony Wright, de 42 anos, alega ter conseguido o feito, e diz que combateu o cansaço bebendo chá, jogando sinuca, consumindo uma dieta rica em alimentos crus e mantendo um diário. Ele permaneceu o tempo todo em um bar, na cidade de Penzance, monitorado por câmeras. Mas o recorde que está imortalizado no Guinness Book é o de Randy. Quem mais lucrou com esse experimento foi a ciência, que conseguiu analisar e estudar todas as consequências que a privação do sono causa na saúde das pessoas. E você, qual é o maior tempo que já ficou sem dormir? Conta aqui embaixo nos comentários. Também, já se inscreva no canal e ative as notificações. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!